tudo bem? Eu sou a Patrícia e te convido para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo matinal sobre todas as notícias que impactam os mercados domésticos e internacionais. Hoje é dia 5 de setembro, são 10h30 da manhã. Começando por política, que é o que a gente sempre segue nessa ordem, ontem a CCJ do Senado aprovou finalmente o texto da PEC 06, a PEC principal da reforma da Previdência. Então, o que significa que agora já tem inclusive data para que a PEC possa ser votado em plenário. Então, seriam, como foi na Câmara, né, 2 votações em que a maioria qualificada é requisitada, mas eu acho que a notícia mais positiva, dado até que o cenário base do mercado sempre foi de uma aprovação de PEC no Senado com relativa tranquilidade, foi ali uma medida para que a PEC paralela, aquela PEC que principalmente inclui estados e municípios na reforma, ela seja aí acelerada em pelo menos 30 dias. Então, como é que vai funcionar? A PEC paralela, ela vai ter que passar por uma votação na CCJ também. Primeiro vai ser dado um prazo para que os senadores tragam as suas emendas, as suas propostas dessa PEC paralela. Depois ela tem uma nova votação em CCJ. E aí, como isso foi meio acelerado e os prazos para que a votação da PEC principal, a 06, no Senado, ficou para 24 de setembro e 10 de outubro, teria assim tempo hábil para, quem sabe, essa PEC paralela ela tramitar nesse meio tempo até o primeiro turno e ser votada no Senado junto com a PEC principal. O cronograma é desafiador, mas é possível. Lembrar que só de ser uma PEC em paralelo, uma nova proposta, a tramitação dela toda já é em separado, né? Então é um projeto que vai demandar um tempo adicional, e aí esse encurtamento aí de tramitação, ele acredito que foi bem recebido pelos mercados. Só mesmo para grandes números, assim, lembrar que o impacto total em 10 anos, a potência fiscal em 10 anos das PECs 06, que é a principal, e a PEC paralela, somados, chegam a casa de 1 trilhão e 300 milhões em 10 anos. Só que a PEC 06, aquela principal que saiu da Câmara ali com uma potência de 930 bi, ela sozinha foi desidratada aí na ordem de uns 60 milhões, e hoje ela fica ali alguma coisa, 60 bilhões, desculpa, e hoje ela fica ali alguma coisa como 870 bilhões em 10 anos. Então, assim, sem a PEC paralela, a resultante final é de uma desidratação no texto. Isso porque, além das mudanças de BPC, também tiveram alterações na pensão por morte feitas pelo Tasso Gereissati, que é o relator da PEC principal e também vai ser o relator da PEC paralela. Então, a gente espera aí que essa tramitação final das 2 PECs conjuntas aconteçam para que a gente tenha uma potência fiscal cada vez maior. Acho que também vale destacar que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele vem aí tentando fazer com que esse primeiro turno ocorra antes do final do mês de setembro, talvez até na semana que vem, da PEC principal. Claro que se o primeiro turno for adiantado, aí não tem como elas duas serem votadas juntas em plenário, né? Só mesmo no caso base de cronograma de primeiro turno em 24 de setembro e segundo turno seria por volta de 10 de outubro. Ainda sobre potência fiscal, a gente vai falar bastante de fiscal hoje. Ontem surgiram ruídos em torno da manutenção da regra de ouro, do teto de gastos. E o que é a regra do teto de gastos? Né? É aquela regra que proíbe que os gastos cresçam, as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Foi uma medida trazida pelo governo do ex-presidente Michel Temer em 2016, foi uma das primeiras medidas em prol de uma contenção de deterioração fiscal, e ontem o Bolsonaro ele defendeu ajustes, que até disse que é matemática, é simples, né? Ele falou alguma coisa como se as despesas estão crescendo muito e aí em caso de não ajuste a máquina pública ficaria parada. E aí, inclusive, no final do dia, o porta-voz do governo, ele reiterou essa visão do Bolsonaro em relação ao ajuste na regra do teto de gastos. É claro que essa medida não foi bem recebida pela equipe econômica, né? Lembrar que a política econômica do ministro da Economia, Paulo Guedes, ela é
contra, né, qualquer tipo de nova deterioração fiscal, ao contrário, assim, é uma torneira que tem que ser fechada. Então, o teto de gastos é um assunto já superado desde 2016 e qualquer flexibilização agora não é bem vista. Então, hoje pela manhã, a gente acredita que tenha ocorrido algum tipo de conversa entre o Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes. E hoje pela manhã ele fez uma defesa enfática do teto de gastos no Twitter, inclusive dizendo que como seria fazer um corte no casco de um transatlântico. Ou seja, né, a água entrar e ele ia afundar. Então, a gente acho que segue o jogo, acho que o mercado entendeu que a palavra final foi do Guedes e que a gente não vai ter nenhuma alteração na regra do teto de gastos. Ainda no sentido de contenção fiscal, o relator do orçamento de 2020, o deputado Domingos Neto, disse que quer o Congresso ajudando com propostas para o corte de despesas obrigatórias, que é aquela que leva grande parte do orçamento, né? Já congela o orçamento com despesas que têm obrigatoriedade de serem pagas, e disse que vai levar sugestões para o Guedes. A gente não tem maiores detalhes dessa medida. E o governo planeja aí uma nova reforma ministerial, inclusive diminuindo o número de pastas, seriam extintas 3 pastas, na verdade elas seriam fundidas em outras 3, são 6 pastas, virariam 3 pastas. Além disso, os jornais também falam de uma reforma administrativa, bem na linha daquilo que o Guedes sempre fala, né? Com o fim de estabilidade dos servidores, redução do número de carreiras, salários mais alinhados com o setor privado, uma avaliação de desempenho do setor público, dos servidores, trava para promoções, então uma coisa mais próxima do que a gente tem no setor privado para os servidores públicos. Isso também é bom porque promove eficiência e ao mesmo tempo também estanca gastos, né, futuros, e vai tudo nessa linha aí de uma contenção fiscal. Então por isso que a fala do Bolsonaro ela foi bem dissonante do que a gente sabe que é a política do ministro Paulo Guedes. Externo positivo de novo no dia de hoje. Mais cedo saíram notícias de que Estados Unidos e China eles estão conversando para o encontro em Washington em outubro. Lembrar que existia uma expectativa de encontro em setembro que estava muito no ar. E aí com as tarifações recentes, acho que até o cenário base era de que não ocorreria. E aí tem essa sinalização confirmada pelos 2 países. Ainda assim, a China anunciou que não vai retirar a queixa que ela fez sobre os Estados Unidos à OMC, a Organização Mundial do Comércio, em relação às últimas tarifações. E a China também sinalizou medidas anticíclicas para impulsionar a economia, cortes de compulsório. Então, assim, o país ciente de que essa trade war tem impactado a sua atividade econômica e mostrando aí aquela força de sempre para impulsionar o país e manter aquele ritmo de crescimento aí de PIB em torno de 6% no ano. Por fim, ontem o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofreu nova derrota no parlamento britânico. Então a primeira foi que o parlamento aprovou que o Reino Unido não saia da zona do euro sem um acordo, né, que é o contrário da posição do primeiro-ministro. Ele quer um Brexit no deal, ou seja, uma saída sem acordo. E, além disso, foi aprovado que, caso o acordo não saia por hora, existiria uma extensão do prazo do Reino Unido na zona do euro por mais 3 meses. Lembrar que o deadline seria 31 de outubro para o país sair do bloco. Além disso, isso era uma ameaça do Boris Johnson. Se ele fosse derrotado, ele iria convocar eleições para 15 de outubro, quando o parlamento fosse reaberto, e aí o parlamento rejeitou a sua convocação. Então, foram 2 derrotas no dia de ontem, somadas à derrota no dia de anteontem, aí, fazem com que o cenário fique mais próximo de um Brexit com um acordo, né? O Reino Unido vai sair da zona do euro, foi decidido em parlamento pela população do país, mas isso é feito de forma organizada, orquestrada, não assim de qualquer maneira. Aí, assim, o mercado internacional, financeiro, global, ele vem aí continuando esse movimento de procura por risco, né, que é diferente do que a gente vinha
naqueles dias mais difíceis, que era de aversão a risco. Então, num movimento de procura por risco, a gente vê todas as moedas de países mais arriscados, ou seja, os emergentes, a gente aqui, o real, se valorizando em relação ao dólar, bolsas, que é um ativo arriscado, em geral também se valorizando, à exceção da Inglaterra, né, pela essa questão interna deles. Agora pela manhã que o mercado de juros opera com queda de taxa, levemente estável, a gente acredita também que seja por conta do leilão de pré-fixados, que ocorre normalmente às quintas-feiras e costumam dar uma pressionada da taxa, para na parte da tarde, aí sem agenda, o mercado possa operar normalmente. Exatamente porque foram tantos desenvolvimentos positivos no mercado doméstico, com reafirmação de contenção fiscal, com reforma da Previdência passando, que não há sentido da taxa de juros, da curva de juros, tá pressionada nessa manhã. Então a gente acredita que o dia de hoje tem tudo para ser um outro dia de mercado positivo aqui no Brasil. Por hoje é só, eu espero vocês amanhã. Tchau, tchau.